Hoje eu vim falar sobre o livro O Amante Japonês, da Isabel Allende, que é a minha autora favorita da vida. Eu ainda não falei sobre nenhum livro dela aqui no canal, mas não vai faltar livro nem oportunidade. Aqui é a minha coleção que eu tenho dela até o momento de livros físicos, né? Aqui tá A Casa dos Espíritos, de Amor e Sombra, que eu ainda não li, eu comprei no mês de maio que passou. Eva Luna, Paula, Filha da Fortuna, Pétala de Mar, que eu também não li, foi um livro que eu comprei recentemente, Violeta e O Vento Sabe Meu Nome. Eu quero muito falar sobre eles aqui, mas ainda não chegou o momento. Eu vou começar pelo mais recente que eu li, que foi O Amante Japonês. E antes de tudo e mais nada, eu estou gravando bastante lá para o TikTok, fazendo indicação de livros, mostrando o que eu li no mês, o que eu comprei também. E lá eu falo e faço breves resenhas dos livros que eu leio. E o que eu entendi é que eu quero falar sobre esse livro lá, mas eu vou acabar falando talvez não é superficialmente a palavra, é sem spoilers, né? É essa a questão. Lá eu vou dar só uma introduzida no que é essa história e essa indicação. Aqui, nesse vídeo agora, eu quero que seja um vídeo que tem spoilers. Então, se você é uma pessoa que ainda não leu esse livro e não gosta de spoilers, então não assiste por enquanto, assiste quando você lê. Esse é um vídeo mais para quem já leu, pra gente ter essa abertura de discussões mesmo e poder falar livremente sobre essa história. E sem mais delongas, em O Amante Japonês, nós vamos conhecer primeiramente a Irina, que é uma mulher de seus 20 e poucos anos, se eu não me engano é 28 anos, por aí, que vai trabalhar numa casa de repouso, mas não é um asilo, é uma casa que todos que moram lá, quem tem condições de sair, sai e volta a hora que quiser, tem a parte que é para os idosos, que precisa de mais cuidados e por aí vai. E é um lugar que as pessoas acabam se sentindo muito bem e escolhem, tanto que tem uma fila de quem quer ir morar lá nessa casa de repouso. E a Irina, ela vai trabalhar lá nesse lugar, ela consegue esse emprego, mais na parte administrativa, mas que não deixa de lidar com os idosos e conhecer. E é lá nessa casa de repouso que ela vai conhecer a Alma Belasco, que é uma artista plástica, uma senhora de seus 80 e poucos anos, que ela escolhe ir morar lá de livre e espontânea vontade, mesmo tendo bastante dinheiro, mesmo morando em uma mansão com sua família, ela prefere ir morar lá sozinha, num apartamento, com o seu gatinho e tudo mais. E a Irina conhece a Alma. Em determinado momento, a Alma convida a Irina para trabalhar diretamente para ela, como assistente ali, para organizar seus documentos, organizar seus diários, suas coisas nesse apartamento. E a Irina, ela acaba se envolvendo ali na história da Alma e nos seus segredos, porque a Alma, ela sai em determinados dias da semana sozinha, viajando, fica 3 dias fora, ela recebe algumas flores, tem ali algo acontecendo na vida da Alma, que a Irina acaba ficando ainda mais curiosa. E a Irina também conhece o neto da Alma, o Seth, não sei como é que se pronuncia o nome dele, mas enfim. E eles ali, é o neto mais próximo da Alma, é o que sempre vai visitá-la, e ele acaba se apaixonando pela Irina. E nesses momentos ali que ele aproveita essa companhia da Irina, mesmo a Irina não dando essa abertura para ele, nem de toque físico ali, eles acabam percebendo que nesses segredos da Alma, eles precisam também cuidar, porque ela já é uma mulher idosa, né? Então ali eles precisam ter esse cuidado e eles acabam querendo investigar essas saídas da Alma, essas flores de onde vem. E eles não fazem isso de uma forma que
a alma não saiba. Pelo contrário, vai chegar um determinado momento que a alma mesmo vai contar a história dela para eles. Toda a sua história. E aí é quando vamos conhecer todos esses segredos dessa mulher. E não só dessa mulher, o da Irina também, porque vemos ali que ela tem alguns receios, essa questão do toque, de não gostar do toque do Seth, de não dar nenhuma abertura para esse romance, para esse cara que é tão bom e que é tão bom para ela também, né? Que mesmo ela não querendo e não retribuindo esse sentimento, ele respeita muito ela. Então ela entende que ele é um homem bom, mas ela não dá essa abertura aí para ele. E vamos entender toda a história nesse livro. O que eu amo na Isabel Allende é justamente isso. Ela estrutura muito bem a história, muito bem os personagens. A gente vai entender tudo que se dá e por que se deu. A Alma Belasco, ela nasceu na Polônia e seus pais mandam ela ainda criança para morar com os tios em São Francisco, nos Estados Unidos. Ali antes da Segunda Guerra Mundial estourar, eles tinham esse receio, só que o pai dela cuidou para que ela estivesse bem, mas ele achou que ele não ia sofrer nada com essa guerra, porque ele tinha dinheiro, ele tinha essa ilusão. Mas, como bem sabemos, mesmo os judeus mais ricos perderam tudo e sofreram muito na Segunda Guerra Mundial. E, enfim, temos aí esse passado tristíssimo na vida dela, porque ela fica órfã e morando com esses tios em São Francisco. E é nesse lugar, é nessa casa que ela conhece Nathaniel, que é filho do tio dela, o primo dela, e ali logo de cara, quando ela chega em São Francisco, no navio, no porto, ela já se conecta ali é um amor quase fraterno mesmo ali, assim, ela se sente muito segura com o Nathaniel, e no decorrer ali dos anos, eles dois vão se aproximar ainda mais como primos, e mesmo quando se dá o casamento deles, é muito mais por um amor de amigo do que um amor amoroso, entendeu? Uma relação amorosa. Nessa casa dos tios, ela vai conhecer Ishimei Fukunda, que é o filho do jardineiro. E aqui eu vou descer porque o braço dói, mesmo com o negocinho segurando, tá, gente? O Kindle. E ela conhece o Ishimei quando criança também, e eles têm ali uma aproximação muito grande. Ela também se aproxima do pai do Ishimei, que é o jardineiro, e tem essa conexão ali com a terra, com as plantas. Mas quando recai sobre todos eles essa Segunda Guerra Mundial, todos vão sofrer de alguma forma, e o Ishimei e o pai, por serem japoneses, eles vão ser afastados de toda ali a comunidade. Eles são levados para um campo de concentração nos Estados Unidos. Inclusive, gente, uma coisa que eu não sabia era da existência desses campos de concentração nos Estados Unidos. Mas ao contrário do que se deu lá na Europa, esses campos de concentração lá nos Estados Unidos, pelo menos é o que está aqui no livro, não é algo que foi tão grave. Eles saíram com vida, eles não viviam da melhor forma, mas todos viveram. E quem perdeu a vida nesses campos de concentração foi mais ali por questões de doença, por questões de velhice, enfim, e desse trauma, né, psicológico também, desse afastamento da sua comunidade. O que eu senti nessa parte aqui, não sei se isso se deu na realidade, tá, gente? Real, igual eu tô falando, eu nem sabia desses lugares lá nos Estados Unidos. O que eu estudei em história não me agregou nesse ponto aí. Mas eu senti que mesmo com todas as tristezas, todas as dores, de certa forma eles estavam mais protegidos ali do que fora, por causa da questão de preconceitos mesmo, né? De outras pessoas acharem que eles realmente, de fato, fossem
se revoltar e estarem do lado do Japão, que o Japão se aliou ali à Alemanha, né, e aos nazistas, e nem todos, né, enfim. Aí tem esse momento de afastamento entre o Shimei e a Alma, e eles vão se reencontrar muitos anos depois, já ali, já ter passado a adolescência, ela já vai ter ido para a faculdade. E eu acho isso incrível também, o quanto que a Isabel Allende, ela mostra ali a realidade dos dois mundos, sabe? Os privilégios e tudo que o dinheiro que os tios da Alma têm proporciona para ela, enquanto o Ishimei não tem esses privilégios e vive ali as suas dores e as pobrezas, porque quando eles saem desse campo, eles não têm nenhum futuro, eles perderam tudo também. Enfim, de toda forma, é extremamente muito triste. Qualquer história que a gente lê, que se passa, né, que se dá nesses períodos de guerra, são guerras e ditaduras, são tristes demais, e não tem como ali não se conectar com esses personagens, né? Enfim. E aí é que entra a parte do amante japonês. A Alma, ela tem uma consciência também muito grande sobre esses dois mundos que ela vive e que o Ishimei vive, e o que se daria da vida dela se ela escolhesse ficar com o Ishimei. Tanto, não só pela questão financeira, mas também de como seria a vida dela na comunidade japonesa, não sendo uma mulher japonesa, e o que seria também para a Ishimei, assim. Então, não é uma decisão que ela toma sem uma certa clareza, e esse ponto é muito incrível. Ela engravida do Ishimei, mas acaba perdendo esse bebê. Mas antes de perder o bebê, ela se casa com o Nathaniel como se fosse filho dele, mas aí perde esse bebê. E aí ela vive essa relação muito fraternal com o Nathaniel, muito mais de amigos do que qualquer outra coisa. E aí eles viajam o mundo, eles conhecem muitas coisas juntos. E é numa dessas viagens que eles acabam se dando uma chance de se relacionar sexualmente, e ela engravida. Mas isso foi uma coisa que aconteceu naquela viagem e não acaba não acontecendo mais. Eles meio que têm esse trato ali de viverem a vida que eles querem viver, respeitando a imagem do outro. As pessoas nunca saberão desse amante japonês, e as pessoas nunca saberão sobre o Nathaniel. Ela guarda o segredo dele quando ela já imagina que ele tem ali os seus segredos, mas dentro do contrato dele, contrato assim, do acordo deles, da amizade deles, ele não precisa ficar falando para ela, nem ela para ele. Aí quando ele está ali perto de morrer, é que ele de fato conta para ela o que está acontecendo e quem é o amor da vida dele, que é um homem. E ali um dos maiores segredos, se fala que ele morre por causa do câncer, mas ali a gente vai descobrir que é por causa da AIDS, que não é o companheiro dele naquele momento que passou para ele já vinha tendo esses encontros amorosos com homens desde a faculdade, enfim, ali é um segredo deles, e ela inclusive ajuda e cuida para que esses amores estejam ali do lado do Nathaniel, ela e o outro personagem que no momento eu esqueci o nome, que inclusive vai aparecer idoso também nessa casa de repouso. Ele reencontra a Alma e eles ali conversam muito sobre esse passado. E isso, enquanto a Alma vai contando tudo isso para Irina, a gente vai conhecendo aí todos esses personagens, e eu fico completamente encantada o quanto que a Isabel Allende ela consegue nos fazer ali assim mergulhar no livro e sentir tudo que esses personagens estão sentindo e nos emocionarmos. E
e nos conectarmos. Eu sempre saio de uma leitura da Isabel Allende um pouco transformada e ainda mais informada, porque inclusive vou anotar aqui para dar uma pesquisada sobre essa história aí dos Estados Unidos na Segunda Guerra, como que foi lá no país e não o que eles fizeram fora, né? Enfim, desperta sempre essa vontade de conhecimento. E nesse meio das histórias aí da alma, a gente também conhece um pouco da Irina. Esse foi o livro da Isabel Allende que eu li e que eu mais chorei. Todos os livros dela, de alguma forma, vai ter alguns tópicos sensíveis, alguns acontecimentos tristíssimos que, como na vida real, se fôssemos para escolher, não queríamos que tivesse acontecido, mas a Isabel Allende, ela mostra isso, mesmo ali com seu realismo mágico, mesmo ali com todo esse encantamento, ela nos lembra que a vida, ela é difícil para muitas pessoas e que acontecimentos traumáticos podem acontecer com qualquer pessoa e não sabemos o que cada um se passou. A história da Irina foi uma das histórias mais tristes que a Isabel Allende escreveu, e assim, é um tópico sobre, não sei como tá aqui no YouTube, mas eu vou deixar aqui a palavrinha. É um tópico sobre isso, é um tópico muito sensível, e que a gente sabe que existe, que aquela personagem passou, muitas meninas, muitas mulheres passaram e infelizmente estão passando. Então é necessário de fato a gente tratar sobre esses assuntos no que a gente escreve, nas nossas artes, livros. Então, uma importância muito grande a gente não esquecer que essas coisas acontecem e o que a gente pode fazer e o que a gente às vezes não vai conseguir fazer nada, porque é um sistema tão... E fica muito claro isso no livro. A personagem mesmo fala que mesmo que ela não esteja mais passando por aquela situação, que quem fez o que fez com ela esteja preso, as fotos e vídeos estão aí na internet para o resto da vida dela. E de alguma forma alguém sempre vai reconhecer ela e é um trauma que vai ser até o último dia dela. E eu fico muito feliz com o final dela. Ela consegue aceitar o Seth como esse amor amigo, como essa pessoa que vai cuidar dela. E ela termina essa história sabendo que, entendendo que ela pode sim ser amada e viver uma vida boa, porque antes ela não se sentia merecedora de amor, de cuidado e de uma vida boa, e acabava aceitando muito pouco e se dando muito pouco, porque mesmo trabalhando para a alma, na casa de repouso, dando banho em cachorro e ganhando ali o seu dinheiro, que não era muito, mas ela mesmo assim morava num lugar muito ruim, ela poderia morar em um lugar melhor. Então esses traumas reverberam muito nas pessoas. E foi como todos os livros da Isabel Allende, foi um livro que não teve como ler e não ser atravessada por essas histórias e por todos esses sentimentos, assim. A Isabel Allende consegue nos fazer ver o melhor e o pior do mundo, com a sua ficção, mas que não deixa de ser real, porque todas as vezes que eu leio os livros dela eu fico, poxa, por que isso aconteceu? E aí vem aquele pensamento, poxa, isso realmente acontece na vida real, na vida de algumas pessoas. Enfim, leiam Isabel Allende, é maravilhosa, ela é uma autora chilena, ela que me fez conectar com essa literatura latino-americana. Hoje em dia eu leio muito mais
E é isso, me contem aqui se vocês já leram esse livro, o que que vocês sentiram, como foi ser atravessado por essas histórias tão intensas e tão reais. Como eu falei, não deixa de ser algo que a gente olha e pense, poxa, isso é real, isso pode ter acontecido com alguém em algum momento. É muito importante o que a Isabel Allende faz nos seus livros, trazer essas vivências e esses tópicos sensíveis, mas que são necessários serem ditos e falados. É isso, até o próximo vídeo e não deixem de curtir aqui, de compartilhar, de se inscrever aqui no canal. Eu sei que eu sempre volto, mas vamos lá, eu tô muito empolgada para voltar a falar de livros. Quero trazer mais vídeos sobre Isabel Allende.